pudéssemos juntos compartilhar a palavra do Senhor para a sua glória. A igreja pode abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 11. Glória a Jesus. João 11, eu vou ler alguns versículos com a igreja. Glórias a Jesus. Nós iremos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Deus, ele nos deu uma direção sobre essa palavra e eu quero compartilhar com a igreja. João 1 diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? 16. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos, nós também, para que morramos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Eu peço que a igreja não feche esse texto, continue com ele aberto, que até o momento o Senhor, Jesus, traz uma direção bem importante para nós como igreja. Veja bem, Jesus estava com a família de Lázaro, Jesus amava essa família. Nós vemos que, num determinado momento, Lázaro morre. A igreja, é uma passagem conhecida pela igreja, nós vemos que Marta e Maria e Lázaro amavam a Jesus e Jesus amava essa família. Eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, porém, houve um infortúnio. No meio do caminho, vem a falecer aquele a qual o Senhor amava. E você vê bem que Marta, ela pede para avisar ao Senhor Jesus que aquele que ele amava estava enfermo, que aquele que ele amava estava doente. E o Senhor Jesus, ele fica no local onde ele estava por mais 2 dias, esperando até se concretizar a obra perfeita que ele iria executar com Lázaro e sua família e com toda a multidão que estava em volta de Jesus. Então, nós vemos que Marta e Maria sofreram uma aflição, um momento difícil, um momento de perda, um momento de morte. Porém, Lázaro, aquele que Jesus amava, aquele que andou com Jesus, aquele que abriu a sua porta para Jesus, infelizmente veio a falecer. Então, nós vemos que a palavra de Deus vai nos dizer que essa família ela andava com Jesus. No livro de Lucas 10, 38, nós vemos um jantar em Betânia. Nesse jantar estava Marta, estava Maria e estava Jesus almoçando, ou na verdade era um jantar, eles estavam jantando. E nós vemos que nessa declaração, você, igreja, leva para sua casa para comer no seu prato aquele que é seu amigo chegado, aquele que você quer ter uma afinidade, aquele que você confia para abrir a sua porta e deixar entrar no seu lar. Da mesma forma, era com a família de Marta, era com a família de Lázaro, era com a família de Maria. Eles confiavam em Jesus. Eles já tinham ouvido falar desse Jesus que fazia milagre ali na Judéia, desse Jesus que estava causando alvoroço muitas vezes em Jerusalém. E eles confiavam nesse Jesus. Por isso, Jesus entrou dentro desta família, passou a fazer parte do dia dessa família. E nós vemos também uma outra passagem no livro de Mateus, verso 26, que essa Maria, que é a irmã de Lázaro, ela derrama sobre os pés do mestre um unguento perfumado.
essa mesma Maria, que lá na frente vai chorar a morte do seu irmão, em um determinado momento, ela se joga aos pés de Jesus, derrama aquele perfume precioso e ela seca os pés do Senhor com o seu cabelo como um ato de adoração. Veja bem que o Senhor Jesus tem demonstrado nessas passagens que eu estou citando para você, igreja, que ele amava essa família, que ele andava com essa família, mas isso não impediu do momento ruim chegar. E aí entra o que eu quero dizer para você. Nós chegamos ao ponto crucial que eu e você, como igreja do Deus vivo, também passaremos por momentos difíceis, também passaremos por momentos de dor, mas em todos os momentos Jesus vai estar conosco, o Senhor vai estar conosco, louvado é o nome do Senhor, glória a Deus. Jesus está ali. Jesus chega diante de Marta e Maria, e Marta diz, o meu irmão está morto. E agora, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido, Senhor. Jesus revela para ela, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Enquanto ela pensava que Jesus estava tratando do futuro, enquanto Jesus estava tratando de algo que seria após a morte, o próprio Cristo estava dizendo naquele momento, eu sou a vida. A própria pessoa encarnada da vida estava ali diante dela, e elas não conseguiam enxergar a grandeza de quem era o Senhor do qual falava com ela. Lembre que eu disse para vocês, ela andava com Jesus, Jesus estava à sua mesa, eles compartilhavam alegria, informação, eles compartilhavam o alimento, mas ela não tinha noção quem realmente era aquele Senhor que estava com ela. Jesus, mais uma vez, demonstra, diante daquela multidão, Jesus está dizendo, o que o Senhor quis passar para aquela multidão, antes de fazer o milagre acontecer com Lázaro. Ele quis dizer, ó discípulo, ó multidão, mesmo você andando comigo, mesmo você estando comigo, momentos difíceis vai vir. E qual a sua posição diante dele? Qual a sua situação diante do momento difícil que vai chegar? Essa é uma certeza, igreja. Momentos difíceis chegam para todo mundo. E aí o Senhor Jesus, louvado é o nome do Senhor, nos mostra que também havia com ele, veja só, no verso 11, diz assim, assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. No verso 3 e no verso 5, também o texto nos traz conotação de que Jesus amava Lázaro e a sua família, de que Lázaro era amigo de Jesus, de que aquelas meninas, aquelas mulheres, aquela família, Jesus amava. Jesus queria o bem daquele lar. E isso não impediu da situação ruim acontecer. Glória a Deus. Diante daquela multidão que Jesus vai apresentar o milagre, que Jesus vai trazer a ressurreição de Lázaro, porém ele ainda não tinha revelado aos discípulos qual a verdadeira intenção que iria ocorrer quando ele chegasse lá. Jesus, os seus discípulos diz para ele assim, um dos discípulos chamado Tomé Dídimo, no verso 16, ele diz, vamos nós também para morrermos com ele? E no verso 8, um outro discípulo diz ao Senhor Jesus, Senhor, tu quer voltar para a Judeia, mas tentaram te apedrejar agora há pouco. Louvado é o nome do Senhor. No capítulo 10 de João, nós vemos essa passagem que o Senhor Jesus estava no templo de Salomão, Jesus estava ensinando, e de repente aqueles judeus, eles chegam até Jesus e começam a interrogar o mestre dizendo, és tu o Cristo que nós devemos esperar? Tu és o Messias? Tu és o prometido? E Jesus diz, eu sou o Messias, mas se eu já revelei a vocês, por que vocês me perseguem? E eles passam a irar-se contra Jesus, porque o Senhor se compara a Deus como filho de Deus. E aí eles pegam pedras e tentam jogar em Jesus, eles tentam matar Jesus. Jesus e os discípulos fogem. Veja bem, os discípulos andavam com Deus, estavam com Deus, e eles manifestam reação humana que eu e você temos: insegurança, medo, receio, porque você vê isso na passagem que os discípulos dizem, Senhor, mas as pedras, nós iremos morrer também? Eles estavam demonstrando, mesmo que você sente, quando o momento difícil bate à sua porta, quando a dor bate, eles também tinham medo, assim como você e eu, mas isso não impediu, louvado seja o nome do Senhor, que toda a grandeza que eles já viram com Jesus, porque essa multidão tinha o hábito de seguir o Senhor por onde ele passava. Os discípulos, você já observou na palavra de Deus, que eles andavam com Jesus, eles já estavam com o Senhor. Então, eles viram Jesus fazer alguns milagres, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus curar leprosos, eles viram o Senhor curar cegos, eles viram o Senhor, Jesus deu ordem para Pedro tirar
da boca de um peixe uma moeda para pagar tributos a César, que era o imperador romano da época. Então, eles viram o Senhor fazer grandes milagres, grandes feitos, e mesmo assim, diante de um momento difícil, eles também se deparam com a insegurança que eu e você temos, que eu e você muitas vezes manifestamos. Louvado seja Deus. Uma das passagens, no livro de Lucas, capítulo 7, nós vemos o filho da viúva de Naim. Jesus está passando fora da cidade, e Jesus vê ali um cortejo fúnebre. E Jesus vai ali, toca no esguife, e o menino ressuscita, ele pega o moço e entrega para sua mãe. E os discípulos e aquela multidão também estavam ali vendo este milagre. No capítulo 5 de Marcos, nós vemos a ressurreição da filha de Jairo. Nós vemos que, diante da morte, aqueles discípulos, aquela multidão viu que Jesus era literalmente o Senhor da vida. Aquela menina também estava morta, aquela menina também já não estava mais entre os vivos. Jesus segura pela sua mão e diz: Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta-te. E ela levantou. Por quê? Porque o Deus da vida, aquele que tem todo o poder e autoridade, estava diante daquela jovem, daquele corpo morto. E mais uma vez, os discípulos, e mais uma vez, aquela multidão estava acompanhando a Jesus. E isso não impediu deles terem medo, deles ficarem seguros. Igreja do Senhor, louvado é o nome de Jesus, glória a Deus. Nós sabemos que o momento difícil chega. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia o verso 38 de João 11, 38, diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirei a pedra, Marta. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Veja, mais uma vez o Senhor, diante de uma situação difícil, diante de um momento difícil, Ele dá uma ordem e tudo volta a existir como antes. No nome de Jesus, todas as coisas voltam a existir como antes. Diante da morte, diante do sofrimento, nós sabemos que o Senhor está conosco. Louvado é o nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz assim: miseráveis homens que somos, se crêssemos no Senhor apenas nesta vida. Igreja, assim como a família de Lázaro, que amava a Jesus, que o dia difícil, que a dor chegou, assim é na minha vida e na sua vida. O Senhor está contigo, o Senhor cuida de você, o Senhor tem zelo por você, Ele não vai te deixar só. Louvado é o nome do Senhor. Lázaro morreu, Lázaro ressuscitou, Lázaro serviu de testemunho para aquelas vidas, e da mesma forma é para mim e para você. O Senhor da vida, aquele que tem todo o poder, pode mudar a nossa história, mas assim como Paulo nos diz: miseráveis homens que somos, se esperássemos no Senhor apenas nessa vida. Igreja, nós não podemos aguardar Jesus apenas hoje, mas a nossa vida eterna começa na nossa morte. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que o mundo jaz em treva, que a dificuldade é para todo mundo. Marta, temente ao Senhor, como representação da igreja, Marta, ela é fiel nas suas obras. Maria, como igreja, ela era fiel na adoração ao Senhor. Lázaro, como igreja, ele era fiel. Porém, no momento difícil, ele também passou por dor. Ele também passou pela morte. Ele também passou por sofrimento. Então, independente da igreja que eu e você venhamos ser, nós passaremos por esse momento, mas devemos permanecer firme, porque aquele que é Senhor cuida de mim e de você. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelo por mim e por você, e saiba que o Senhor jamais vai te abandonar. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Esse é o nosso precioso Espírito Santo que foi nos dado de forma gratuita, de forma imerecida. Ele nos deu simplesmente porque nos amou, simplesmente porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, dando direito a você e a mim de gozar dessa vida eterna, mesmo nesses dias que são difíceis, mesmo neste momento que é dolorido para a sociedade. Jesus, Ele não te chamou apenas para ser um número. Ele não te chamou apenas para ser passageiro nesta terra. Mas como igreja do Senhor, você e eu temos o dever e a obrigação de anunciar Jesus em tempo e fora de tempo. De falar da bondade, da grandeza do nosso Mestre, daquele que morreu, daquele que estendeu a mão para Lázaro, daquele que socorreu as duas irmãs que ficaria sem pai, porque a Bíblia não diz que elas tinham os pais vivos, que ficaria sem seu irmão, homem, representando a força, representando a ajuda, representando as finanças dentro do seu lar. Elas duas ficariam sozinhas, mas o Senhor estava ali socorrendo aquelas mulheres. Da mesma forma é na minha vida e na sua. Ele não te abandona, Ele não vai esquecer de você. Louvado é o nome do Senhor. Um dos nomes redentores de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Igreja, veja, o Senhor está conosco todo o tempo. Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelo por nós. Independente da situação difícil, fique na posição que o Senhor te chamou. Fique na posição da qual Ele te confiou, porque Ele é fiel e Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Fiel é o nome do Senhor. Assim como a esses discípulos que estavam com Jesus, essa multidão que estava com Jesus, que viram grandes milagres, grandes maravilhas, grandes feitos, porém diante de uma situação de medo, de perigo, eles demonstraram a sua reação humana. Nós iremos morrer com Ele, nós iremos ser apedrejados com Ele. Eles também tiveram medo. E não se preocupe se em algum momento a insegurança bater. Se o medo bater, confia naquele que te chamou, porque Ele sim é indestrutível, Ele sim pode todas as coisas. Veja, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, os céus se abriram, e ele disse: Senhor, não impute a eles mais este pecado, porque eles estavam matando Estevão. Estevão estava orando ao Senhor, para que o Senhor viesse guardar aqueles seus assassinos. Que amor é esse? Que grandeza é essa? É o nosso Cristo que nos faz ser assim. É Ele que nos auxilia, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta, porque de nós mesmos, igreja, nada podemos. Nenhum de nós tem alguma coisa que possa maravilhar o Senhor. A palavra de Deus diz assim: louvado é o nome de Jesus Cristo. Nada o surpreende, nada o impressiona. Antes que saia uma palavra da sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Você não consegue surpreender o nosso Deus. Os seus pensamentos, antes que suba o coração, Ele já sabe o que você vai falar. Antes que haja uma palavra no seu lábio, veja bem, o seu Deus, Ele é poderoso, Ele te sonda, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa, Ele cuida do seu ministério, Ele cuida do seu presente, Ele cuida do seu amanhã e do seu futuro. Descansa no Senhor, porque Ele é bom. Descansa naquele que pode cuidar de você. Só o Senhor pode cuidar de você. Não é a sua inteligência, não é a sua beleza, não é o diploma na sua parede, nada disso funciona, igreja do Senhor. Não estou dizendo que você não deve se preparar, não estou dizendo que você não deva se cuidar, mas eu estou afirmando, no nome de Jesus, que isso para nada serve se Jesus não for o centro da sua vida, não for a sua estrutura, o seu crescimento, o seu alicerce. Nada na vida tem algum valor se Ele não for a verdadeira promessa sobre a sua vida. Creia, confie, espere e descanse. O Senhor diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim e de você. Eu sei que não é fácil. Eu sei que quando a fome bate, o desespero bate, principalmente para as mulheres que são mães, que têm os seus pequenos em casa. Eu sei quando o momento há discórdias no lar. Eu sei que isso é difícil para a família que passa por essa situação. Eu já vivi isso na minha vida, mas também eu sei que todas as vezes que eu clamo misericórdia, Ele não me deixa sozinha, Ele não me deixa despercebida, Ele tem cuidado de nós. Saiba que o Senhor, Ele contempla todas as coisas, Ele conhece você,
Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe se pode dar muito ou pouca coisa para você. Mas não esqueça do seu Deus quando o tempo estiver em bonança. Quando a bênção chegar, quando a alegria chegar, não esqueça de glorificar a Ele, porque Satanás é astuto. E no momento oportuno ele vai passar rasteira se você não estiver como atalaia na posição. Se você não estiver no nome de Jesus, de pé, glorificando, adorando e ainda, como Maria, jogou aquele unguento no ato de adoração. Se você não estiver prostrado ao pé dele, adorando, servindo, amando, independente da situação boa ou ruim. Se você não estiver adorando o Rei da Glória, independente da situação, quando você precisar, talvez você não o encontre, porque o Senhor, Ele não é menino, o Senhor não se deixa se enganar, não se compraz o Senhor com o pecado de ninguém. Deus nos chamou para fora, Deus nos chamou para uma vida verdadeira com Ele, não é só no altar, não é só diante da igreja. Eu preciso servir ao Deus vivo, independente da situação, independente do que eu esteja fazendo ou não. Eu tenho que servir o Senhor verdadeiramente no secreto. É no secreto que Deus se revela a você e a mim. É no secreto que o Pai se revela com toda a sua grandeza e bondade. Ele te ama, Ele é bom, Ele é misericordioso. Não brinque de ser crente, não brinque de ser crente. Ao pecado, o Senhor não, ao culpado, o Senhor não tem por inocente. Deus, Ele tem sentença ao pecador, mas o pecador arrependido, bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor, igreja. Não brinque de ser crente, não brinque. Ore a Deus, busque a Deus, porque Ele é galardoador, Ele é misericordioso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos deixar, para nos dar vitória, para nos levantar. Mas não brinque de ser crente. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, e você começa adorando ao Senhor dentro do seu quarto, dentro do seu segredo. É você e Deus. O pastor não vai ver, o líder não vai ver, a irmã não vai ver, mas Deus está vendo. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: terrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Temei antes a Ele, que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Nessa noite nós estamos falando que não podemos esperar do Senhor Jesus apenas nessa vida, mas também a vida eterna. O que você está reservando? Para quem é? Se Jesus bater hoje a sua porta, para quem é? Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de buscarmos ao Senhor verdadeiramente. Ele não chamou ninguém perfeito, porque não tem. Quem é perfeito entre nós? Não existe. Perfeito se chama Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Mas eu e você, comedor de arroz e feijão, precisamos nos reconciliar, precisamos mudar a direção. Aquilo que Deus tem dito está errado, se corrija. E se corrija com muita pressa, porque Ele é fiel para cobrar. Uma hora Ele vem buscar satisfação. E para quem será o que vocês têm reservado? Assim como Lázaro passou por um momento difícil, morreu. Mas o Deus da vida estava lá. E diante da grandeza, da bondade, da misericórdia, encarnado, estava diante dele a própria vida, Jesus. Jesus estava diante de Lázaro e deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. É tempo da minha vida e da sua vida. A voz daquele que é soberano, a voz daquele que João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquele que no princípio disse: haja luz, e houve. Aquele que disse: haja separação, e houve, porque a palavra dele assim o disse. É para esse que você vai dar satisfação. Basta uma palavra dele na sua vida e a sua história muda. Basta uma palavra dele e você vai glorificá-lo para sempre, porque creia que a vitória do Senhor não é apenas para agora. A vitória do Senhor não é apenas para você sorrir neste momento, mas a bênção do Senhor é sobre sua vida, sua família, seus amigos, seu ministério, tudo que diz respeito a você e a mim. Por quê? Galardoador é o Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador. Irmão, firme a sua estaca na rocha. Firme-se no Senhor dos exércitos. Confia nele, espera nele. Confia nele e espera nele, porque Ele não vai te decepcionar. O homem, a mulher pode te decepcionar, mas Ele jamais esquece os seus. Ele jamais esquece de você.